Muito boa noite, estamos começando mais um Incomodados aqui na minha live, Luiz Machado Oficial. Estarei aqui ao vivo toda quarta-feira às 22 horas e agora temos também o nosso canal no YouTube, programa Incomodados com Luiz Machado. Entre no YouTube e inscreva-se já no nosso canal, porque eu sempre estarei com um convidado diferente, batendo um papo, conversando, instigando, provocando, incomodando os pensamentos e idolatrando a dúvida, refletindo sobre a vida e essa desavença social. E o nosso convidado de hoje é um ator, mais um ator de enorme talento, um gaúcho com mais de 40 anos de carreira, viciado em pilotar kart e que tem utilizado sua maior parte do tempo dando voz a diversos livros de nossa literatura. Ele é Marcos Breda. Vamos ver se ele está por aqui. Ele já está por aqui, ele já solicitou, eu vou aceitar e o Incomodados está no ar. Marcos Breda, muito boa noite, querido. Tudo bem? Seja tudo ótimo, graças a Deus. Seja bem-vindo aqui à nossa live, ao Incomodados. É um prazer enorme te receber aqui, estar batendo um papo com você hoje. Tá Então, tudo bem com você? tudo bem, fico muito honrado com o convite. Obrigado. Estamos aí, né? 22 horas e 2 minutos, isso que é pontualidade. Ah, maravilha. Temos que estar sempre pontuais, né? Marcos Breda, como é que está essa quarentena aí para você? Rapaz, eu tô, assim, literalmente, com o coração, porque você é ator também, você sabe a dificuldade que tem sido para todos nós. A, nosso, a nossa classe de trabalhadores foi uma das primeiras que parou e uma das últimas que irá voltar, né? Então, isso tem sido muito positivo. Eu estava trabalhando quando a quarentena falou. Dia 17 de março, eu estava rodando um longa-metragem. Dia 14, a gente fez o último ensaio, leitura, figurino, etc, etc. Aí no dia 15, o cara falou, ó, a primeira diária cancelada, aliás, foi tudo cancelado, foi tudo adiado. E fiquei a ver navios, não somente eu, mas a equipe inteira, todo o elenco. E não somente a gente, mas todos os filmes que estavam rodando, peças de teatro, novelas, enfim, a gente tem cortado um dobrado. Por sorte, na verdade, eu quando eu comecei a trabalhar como ator, no início dos anos 80, lá em Porto Alegre, eu trabalhei durante muito tempo como locutor também. E eu gravei muitos, incontáveis spots de rádio, áudios para VT, dublagem, etc. E aí, depois de um tempo, eu resolvi voltar a trabalhar com isso aqui no Rio de Janeiro. Comprei um microfone bacana, e nem é tão caro assim. Eu comprei faz uns 3 anos. É um microfone Apogee, que custa US$ 200. Naquela época o dólar estava bem mais barato. E eu mal sabia como ele seria útil para mim. E aí, durante esses 4 meses, tem sido praticamente a minha atividade central. Eu tenho gravado audiolivros, É tenho gravado verdade. áudio, voice-over, dublando, até jogo de videogame eu estou fazendo voz para personagem. Agora, Então, Breda, me diga uma coisa. Você tem gravado o audiolivros, e isso já é há muito tempo que você grava os audiolivros, ou já há muitos anos, né? E você acredita que no Brasil esse mercado ainda está em expansão ou não? eu acho que sim, eu acho que tem muito para crescer. Eu estava ouvindo esses tempos, eu sou muito fã do Pink Floyd, né? E eu estava esses tempos vendo uma live da esposa do David Gilmour, do guitarrista do Pink Floyd, onde ela é escritora, escreveu, enfim, um livro. Aí ela fez uma leitura, né, na live dela, do livro dela, e o maridão ao fundo fazendo a trilha sonora do audiolivro. Assim, uma coisa banal, né? David Gilmour na guitarra fazendo a música no fundo. E aí deu uma entrevista, claro, do cacete, o cara toca pra caralho, é um puta guitarrista maravilhoso.
Tem uma entrevista junto que o mercado do audiolivro ainda está engatinhando, porque ele fala assim, os audiolivros que a gente tem acesso são muito caretas, tem só a voz e nada mais. Quando você pode colocar trilha sonora, criar trilhas, criar efeitos pesquisados para o livro. Enfim, ele deu uma entrevista para divulgar, claro, o livro da esposa, mas também teorizando assim, sobre as possibilidades que o audiolivro carrega. E isso me remete à memória das radionovelas de antigamente, É verdade. É verdade. e que margem para muita coisa, até porque agora você, com essa coisa do streaming, você tem acesso a rádios do mundo inteiro, com trilha sonora, com efeitos e tal, você pode, enfim, qual é o limite da coisa. Então, eu acho. No Brasil, por exemplo, existe, por enquanto, pouquíssimo mercado para audioteatro. E uma das editoras com as quais eu trabalho, a U-Book, eu estava fazendo ano passado uma peça Que tem no Instagram, inclusive, que tem um grande Instagram. Aí um dia eu estava lá gravando na U-Book, eu falei, escuta, vocês não fazem audiolivro de literatura da... Não. Oi? Estou ouvindo. Não, é que deu um delay aqui. Mas, Deu um delay. então aconteceu, ele falou, não, hábito ainda e tal. Aí eu sugeri, acabou que o Flávio Maria fez um contato com a U-Book e nós gravamos a peça escrita, cada ator foi lá fazer a sua voz, o próprio Flávio Marinho fez as rubricas, leu as rubricas, e a gente lançou o Flávio Marinho com algumas peças da dramaturgia dele. E eu acho que isso, por exemplo, também é um mercado vasto que pode ser muito explorado. Eu acho que audiolivro no Brasil já é uma vertente interessante, mas pode crescer muito mais, muito mais. Então, no seu ponto de vista, ainda está bem no início, né? Eu acho. E você, inclusive, fez um estúdio dentro do armário do seu quarto, não foi isso? É verdade. No meu quarto, como eu moro aqui do lado do Morro do Turano, um lugar muito barulhento, chegou uma hora que eu falei, é impossível dormir com esse barulho. Aí eu coloquei uma drywall, né, uma parede de mais ou menos um palmo de espessura entre a parede de alvenaria e a drywall, um recheio de lã de rocha e uma janela de ruído e com um isolamento acústico de uns 80% dentro do meu quarto. Aí precisava resolver o problema da reverberação. E aí o armário de roupas é uma escolha ideal, porque as roupas impedem o eco, a reverberação, as portas. E aí, para evitar o puff, né, a batida, eu peguei uma argola de toalha de banho e coloquei dentro uma meia calça de mulher e pendurei a meia calça no lugar onde uma das pernas ficou onde pendura o cabide e a outra perna ficou no pé, assim, com a argola de toalha de banheiro. E ficou um estúdio perfeito. Aí depois foi só regular os parâmetros de quantos megahertz, quantos hertz, e a acessibilidade do microfone, configurar o aplicativo. E hoje eu gravo audiolivro com qualidade de estúdio, assim, impressionante. Quando eu comecei, em 1980 e poucos, para gravar, era uma coisa gigantesca, com gravadores de rolo enormes, uma mesa gigante. E hoje em dia basta um iPhone, um microfonezinho apogica do tamanho sei lá, de um tubo de desodorante e um aplicativo. E um armário. Hã? E um armário. E um armário. E você baixa graça na Apple Store. Então, eu uso Twisted Wave, mas tem GarageBand, tem um monte de aplicativos que podem fazer isso. Isso virou meu ganha-pão no meio dessa imensa loucura, né? Que a gente tem passando já faz 5 meses, né? 5 meses, é verdade. Mas é um bom trabalho. Isso é muito bom poder ler, né? Poder fazer
a voz, né, dar a voz ao livro, né, à literatura. Isso aí eu, como ator, adoraria, por exemplo, fazer esse tipo de trabalho, né? É, Marcos Breta, se Eu minha te dou teoria... depois, viu? As dicas Ah, de então, equipamento, dou todas. Vamos que vamos. vamos lá. Marcos Breta, um pensamento. Se a minha teoria da relatividade estiver correta, a Alemanha dirá que sou Alemanha e a França me declarará um cidadão do mundo. Mas se não estiver, a França dirá que sou alemão e os alemães dirão que sou judeu. Isso é Albert Einstein. Refletindo sobre esse pensamento, por que o preconceito é tão presente em nossas vidas? Olha, o preconceito, ele é uma maneira, entre outras coisas, muito eficiente de tergiversação, né? De tergiversar, de tirar a atenção das coisas que realmente importam para canalizar para coisas, digamos assim, que não são cruciais, por exemplo. Além do que, claro, você eleger bodes expiatórios, ela tem uma ação poderosa de alienação, né? Você canaliza o ódio, você canaliza não só a atenção, mas o ódio, a frustração de toda uma sociedade em cima daquele grupo de pessoas, e aquelas pessoas acabam por responder por questões que frequentemente não tem nada a ver com elas, né? A gente está vivendo hoje no Brasil uma época lamentável em que a gente, eu imaginava pelo menos que isso fazia parte dos anos 60 e era uma ambiguidade amarga que eu não teria que viver mais, né? Eu faço 60 anos agora em outubro e Maravilha. 70, nos anos 60 eu era criança, mas eu me lembro. Meu pai era militar da aeronáutica e ele ficou detido, ele foi preso na quartel da aeronáutica em 1964, 65, quando ele fez parte do grupo de sargentos que sabotou os aviões que tinham como missão bombardear o Palácio Piratini do governador Leonel Brizola. E por conta disso ele foi preso e tal. Eu me lembro da minha mãe. Eu era muito pequeno, eu tinha 4, 5 anos. Mas eu me lembro da minha mãe apavorada, choramingando, e eu perguntando: cadê papai? E ela dizia: não, papai está no trabalho, mas papai já volta. E papai demorou, viu? Mas o que eu achava depois, quando a gente entrou nos anos 70, início dos anos 70, daquele horror todo do AI-5 e tal, e depois a abertura lenta, gradual e restrita, toda aquela conversa, quando finalmente teve a abertura e a gente teve, enfim, a primeira eleição democrática para um presidente depois da ditadura militar, eu tinha imaginado que aqueles tempos tinham ficado para trás, né? E eu vejo com profundo desgosto, com profunda tristeza, é, toneladas de lixo voltando à luz do dia como se fosse a última moda. E isso me deixa profundamente triste e puto dos cornos. Eu vejo garotada, moleque, falando: ah, tá. Tem noção do que, tem noção do que significa AI-5? Você tem noção? Moleque ainda tem a, digamos assim, desculpa de ser ignorante. Agora, os velhos da minha idade, mais velho que eu, um pouco mais moço, defender isso, fico muito abismado. Assim. Eu fico sempre na dúvida se a pessoa é burra, se a pessoa é ignorante, se a pessoa é cínica. E tem casos de cinismo terminal. E dentro dessa configuração terrível que a gente está vivendo, o preconceito é um ingrediente muito importante, né? O fascismo se Sim. alimenta de preconceito, o fascismo se alimenta de bodes expiatórios, da criação de inimigos imaginários. Hoje em dia são os comunistas, meu Deus, até os inimigos são demodê, né? A ameaça. Mas quem é que pode, em sã consciência, levar a sério tamanho, tamanho o tamanho ignorância, o tamanho cinismo, mas não é possível. E tem amigos da minha época que vêm argumentar coisas nesse sentido. Aí, esse tempo eu estava conversando com um amigo meu, assim, o cara tem a minha idade, fez escola comigo. Aí o cara, não, porque veja bem,
porque nós temos que combater não sei o quê, tá, tá, tá. Aí eu virei para ele e falei assim, rapaz, a gente tem a mesma idade, a gente estudou na mesma escola, nós tivemos uma boa alimentação, estudo, casa, comida, roupa lavada, tivemos uma formação, aprendemos, estudamos. Não somos exatamente dois completos idiotas. Assim, e você não. Eu conheço você, eu sei que você é um cara inteligente, um cara culto, um cara vivido. Que você não acredita numa sílaba desse discurso chinelão que você está me dizendo, eu não tenho dúvida. Agora, você ter a cara de pau de me dizer isso, imaginando que eu possa acreditar, você tem certeza que eu sou um retardado, né? Porque não é possível. É. Agora, você acha que hoje o preconceito com todas essas redes sociais e tudo, o preconceito de uma maneira forte, né? Muito porque as redes sociais ajudam até essa fortificação, você acha que isso tem jeito nos tempos de hoje? Você vê uma possível melhora para que esse preconceito, essa visão preconceituosa, tanto no negro quanto na religião, quanto enfim, diversidade de gêneros, né, pode melhorar aqui no Brasil, principalmente no Brasil? Olha, eu acho assim, eu sou da opinião que a gente não deve matar não deve matar o mensageiro por conta da mensagem, né? Ou seja, sabe aquela história, né, do cara que recebe uma má notícia, o soldado vem trazer uma má notícia, a notícia é péssima, o cara manda degolar o soldado, né? Eu não acho que as redes sociais sejam por si só benéficas ou maléficas. O que acontece, como tudo, é o uso que se faz delas, né? O que eu Sim, acho sem que está dúvida. acontecendo, agora passou aqui Natália Rocha, minha osteopata maravilhosa. Beijo, Natália. Ela que põe a coluna do velho em dia. Mas Opa, importante. o que eu acho é que as redes sociais estão evidenciando algo que estava percorrendo os subterrâneos da nossa sociedade, né? O que as redes sociais fizeram foi dar voz, dar um canal de expressão a uma coisa que estava lá embaixo nos porões, fervilhando. É, é como se fosse uma força tectônica, como se fosse um magma, né? Aquele magma entre as placas tectônicas, de repente aparece pela pressão ou por uma rachadura, e aquela matéria em alta temperatura, rocha líquida, vem à tona e explode numa erupção vulcânica. Eu acho que todos esses conteúdos que estão vindo à tona, não só de preconceito, mas de ódio, de ignorância, de burrice, de manipulação, tem muita escrotidão vindo à tona, porque ela sempre esteve aí. Então, eu acho que o que está acontecendo nesse momento, e as redes sociais fazem parte, eu acho, desse processo, é um processo depurativo, é uma coisa que está reprimida e que agora tem que eclodir. Então, eu acho que as redes sociais são apenas um dos canais que esse material pútrido, para usar um termo bem é, adequado, está encontrando para vir à tona. A gente sempre desconfiou, eu pelo menos sempre desconfiei que o Brasil era um país muito escroto também. E agora a gente está tendo uma noção, uma oportunidade de ver o quão escroto o brasileiro e o Brasil podia ser. O Brasil não é só escrotidão, mas também é muito escrotidão. É o racismo, é a violência, é o preconceito, é a misoginia, é a homofobia, é a xenofobia. A gente tem um porão lotado de lixo. E eu acho que as redes sociais estão ajudando a evidenciar isso, mas eu não acho que isso é para sempre, não. Eu acho que isso é uma pressão acumulada que está vindo à tona e que vai ser, com o tempo, é, depurado, transformado. Eu sou um otimista quase patológico, mas eu acredito que todo esse sofrimento não é à toa. Eu acho que tem É, alguma coisa. bota um tempo nisso, né? Porque para sair essa escrotidão toda do Brasil aí vai demorar um pouquinho, né, Pedro? Eu costumo muito, assim, eu estudo astrologia há bastante tempo, e uma das coisas que tem gente que não através da astrologia, mas vê isso através de Xing, de tarô, de búzios, etc.
Mas é uma época, astrologicamente, uma época de depuração. Plutão em Capricórnio pega todo o lixo que cada sociedade empurrou para debaixo do pano, do tapete, traz à tona, né? Então, o que a gente está vendo agora é um, vamos dizer assim, é um outing voluptuoso da escuridão. É o cara que tinha lá dentro assim de si todo aquele mar de escrotidão coberto por um verniz de civilização e de repente um dia ele olha um cara lá na prefeitura, no governo, na presidência e lhe dá um estalo. É isso. É esse cara que eu sempre fui e não tive coragem de assumir, mas agora eu vou assumir. Eu sou escroto, sim. Eu sou machista, sim. Eu sou racista. Eu sou misógino. Eu sou homofóbico, sim. E eu só estava esperando alguém ter coragem para levantar essa bandeira para eu ir atrás. Isso que eu estou querendo dizer. Esse outing, esse sair do armário da escrotidão, é o que está, eu imagino que esteja acontecendo agora. E essas figuras proa, tipo Trump, Bolsonaro, Orbán, Itália, entendeu? Personifica, são figuras de proa que magnetizam o imaginário dessas pessoas. Mas tudo isso passará, eu acredito. Pode ser que demore? Com certeza. Mas eu não acho que seja uma espera em vão. Eu acho que todo esse processo ele tem sentido, ele serve a um processo maior e que não nos é dado ver, porque nós estamos imersos nele ainda. A confusão, a desorientação, a incapacidade de ver o todo é parte integrante desse processo mesmo. E eu acho que com o tempo, daqui a, vamos supor, 20 anos, quando a gente olhar para essa década de 2020, a gente vai ter condições de analisar melhor o tamanho do Leviatã que está vindo à tona, o tamanho da encrenca que eclodiu dessa caixa de Pandora que a gente deixou abrir, mas tinha que abrir porque ela estava lotada, ela tinha muita pressão, ela tinha que abrir para que isso saísse e viesse à luz do dia e fosse depurado. Eu acredito que tem jeito, mas vai demorar. Eu espero que lá a gente veja um mundo melhor, né? Esteja num mundo melhor. Né? Muito bem. Marcos Breta, quando falo em aceitar a vida, eu não me refiro a aceitações resignada e passiva de todas as desigualdades, malvadezas, absurdos e misérias do mundo. Refiro-me, sim, à aceitação da luta necessária, do sofrimento que essa luta nos trará, das horas amargas a que ela forçosamente nos há de levar. Isso é Érico Veríssimo. Veríssimo falava muito da luta pessoal de cada um, mas o artista, a gente sabe que a gente não resume essa luta às questões pessoais. A luta do artista é por todos. Aí eu te pergunto, é a vontade de lutar por todos, dialogar com todos, que faz alguém ser artista, ou essa vontade vem depois que você se descobre artista? Rapaz, eu acho que as trajetórias de cada artista são que nem RG, são pessoais e intransferíveis, né? Mas eu acredito que existem muitos caminhos que levam. Eu estou falando aqui da condição de ator, porque eu não posso falar de um músico, Sim. mas falando da questão de ator, coisa que você também eu fico suspeitando, pelo menos do meu ponto, assim, da minha trajetória pessoal, e eu conversando com trocentos outros colegas que a gente tem em comum, amigos, parceiros, atrizes, etc. Existem mil razões que te fazem se aproximar dessa profissão. E isso depende muito de cada pessoa, da trajetória de cada um, da dinâmica interna, das suas emoções, das suas questões, etc, etc. Mas depois que você entra, é assim, ó, geralmente, quando a criança é pequenininha e ela fica se exibindo para chamar a atenção do pai ou da mãe, o cara fala assim: "Ih, tem jeito de artista, é muito exibido", né? A gente, quando uma criança é exibida, o que ela está querendo é chamar a atenção. Mas por que ela está querendo chamar a Sem atenção? dúvida. Porque ela não é capaz de prover a si própria da autoestima necessária para sobreviver. Então ela fica querendo aparecer para chamar a atenção, para ter esse feedback, né? Me olhem, papai, o olhar de papai, o olhar de mamãe me conferem legitimidade, me conferem feedback de autoestima e graças a isso
eu me sinto melhor. Só que, claro, essa fragilidade básica perdura ao longo de toda a vida de algumas pessoas. E no caso dos artistas, dos atores, eu acho que é uma fragilidade mais constitutiva, mais primitiva, mais básica. Então, você, de qualquer maneira, eu, no meu caso, eu comecei a trabalhar como ator e eu não tinha noção disso direito na época, mas depois de 30 anos de psicanálise eu comecei a me dar conta disso. Eu fui para o palco porque eu queria ser visto, porque eu queria ser olhado, porque eu queria ter a minha existência reconhecida, né? Só que com o tempo na profissão você começa a perceber que estar em cima do palco e fazer um personagem, participar de um espetáculo de teatro, é muito maior, vai muito além do que uma satisfação de feedback de ego. Você, ao Sim. contar uma história, você, ao fazer um personagem, e às vezes personagens que foram feitos por milhares de atores ao longo da história da humanidade, um cara que, vamos supor, ousa fazer um rei Lear. Meu Deus do céu, quantos reis Lears maravilhosos já existiram. Então, é um universo de significados, um universo de símbolos, de potência que está sendo personificado, que passa através de você. Você é um tubo de ensaio de coisas de transcendental importância que ultrapassam em muito as tuas condições de ser humano, de indivíduo. Mas você aprende que ser um ator é muito mais do que satisfazer aquele Ego, né? prazer de ter uma plateia te aplaudindo, alguém te pedindo Sim. autógrafo. Quer dizer, ninguém mais pede autógrafo. Hoje em dia é selfie, né? Não é Mas, verdade. mas aí você descobre o prazer, o tesão do contador de história. E que você viaja junto com aquela plateia. Você cresce junto com ela, você se transforma junto com ela. E você participa, no caso do teatro, especialmente, de um ritual absolutamente inédito e irrepetível, né? Você é um É. ator de teatro e sabe tão bem quanto eu que eu estou falando, né? Aquele ritual que está sendo celebrado naquela noite é uma É um escultura encontro incrível. único. É É um único. encontro único. Um Único. encontro É um único. momento único. É um É. momento único e eu acho, aliás, até fazendo uma pequena elipse, mas eu já volto para o foco do nosso assunto. Eu acho que nessa época de pandemia, onde está todo mundo tão dependente da vida virtual, da internet, dos aplicativos, dos sites, etc., eu suspeito que as pessoas estão com uma saudade maior do que elas imaginam que elas estão do ao vivo e a cores. E não Sim. só de ir para o botequim tomar uma cerveja, dar um abraço no teu brother, na tua amiga, etc. Mas o prazer da fruição de, por exemplo, ir para um cinema e participar daquele ritual de assistir um filme juntos, de ir para uma plateia de teatro e você se deixar irrigar por aquela obra, você, junto com teu colega em cena, vocês baterem bola naquele ritual irrepetível, né? É como dizem, né? É como fazer amor. Por mais que você repita a coreografia, ela é única, é uma É, ocasião não é único. única, extraordinária. Então, desculpa eu estar até me alongando nisso, mas eu acho que esse, essa necessidade que as pessoas, eu acho que nem se dão conta que estão sentindo, mas eu acho que vai vir à tona, e eu prevejo que a gente, sei lá, na segunda metade da década de 20, quando tudo isso passar, eu prevejo, eu antecipo, eu vislumbro a possibilidade de um renascimento do fazer teatral em outras bases, porque ninguém vai ser o mesmo, nenhum de nós, nem público, Sim. ninguém vai ser o mesmo depois de passar por tudo que a gente passou. A gente vai olhar com outros olhos. Eu acho que depois que tudo isso passar, acho que o ser humano, nós, humanos, hoje, né, do mundo atual, vai dar muito mais valor à presença física do que a virtual, porque a virtual é que a comunicação sempre estava muito impessoal, né? Muito direta, muito seca, não tinha uma coisa informal, né? E isso tudo eu acho que vai ser um aprendizado. Pode ser que seja um aprendizado que as pessoas seja por um período e volte depois tudo, porque o ser humano não tem jeito, mas
Realmente eu vejo como um grande aprendizado, sem dúvida, né? E eu acho que a gente vai carregar alguma coisa de bom, de positivo, de Sim. construtivo disso tudo. Então, para encerrar a resposta à pergunta que você me fez, eu acho que sim. Eu me dirigi a um palco, eu subi num palco, eu virei ator, é, talvez com uma motivação bem infantil, bem ingênua, bem autocentrada, mas o exercício da profissão me fez descobrir coisas que eu nem suspeitava que pudessem existir, de belo, de potente, de poderoso, de transformador nela, né? Às vezes é muito frequente você se aproxima de alguma coisa quase com uma inocência do tipo você despretensiosamente você se aproxima de um livro, de um quadro, de uma escultura, de uma obra de arte, e de repente aquele negócio te transforma, aquele troço te toca, aquele troço te arrebata de uma maneira que você só muito tempo depois, frequentemente, muito tempo depois, você fala, caralho, isso que eu vi agora faz sentido. Mas isso foi semeado naquela época, ficou aqui dentro de mim, brotando, germinando, até porque eu não tinha condições, não tinha inteligência, não tinha maturidade, não tinha vivência para poder me apropriar disso. E de repente, caralho, isso faz sentido. Porra! Estava aí todo o tempo na minha cara e eu não vi, mas eu não vi porque eu não era capaz de ver. Mas eu me alimentei disso. Então, para encerrar essa resposta, é isso. Eu acho que a profissão me trouxe essa surpresa, que ela é muito maior e mais legal do que eu imaginava quando eu via de fora. Ser ator, pô, ser ator barato e tal. Eu achava bacana as pessoas aplaudindo o ator ou a atriz no palco. Mas hoje eu vejo que o aplauso ele é legal, mas ele é só a cereza do bolo, porque o Só um grande detalhe. detalhe, e é um detalhe agradável, maravilhoso, Sim, lógico, mas lógico. o grande barato, o grande tesão é quando tá você e o seu colega olho no olho em cena e vocês dois ali entregues com honestidade, com verdade, com tesão, com paixão, com estudo, com conhecimento. Você ralou para decorar aquela porra daquele texto, você ralou para entender aquela parada, para dialogar com o diretor, para vocês juntos com o autor, com toda aquela equipe criar um amálgama de alguma coisa que dissesse respeito a todos daquela equipe, né? Então, É de verdade. repente, você olha aquilo e fala assim, cara, isso que é legal. O aplauso no fim, pô, é do caralho, mas é só o aplauso no fim. O grande E barato quem é entra aqui no agora. é verdade, e quem entra no teatro cedo dificilmente sai, dificilmente sai, porque realmente a arte modifica o ser humano, né? Agora, Breda, deixa eu te fazer uma pergunta. As palavras cortam mais do que espadas. É difícil lidar com as palavras no dia a dia. Sim. Eu acredito que sim. Existe um ditado que acho que é oriental que diz que duas coisas nunca voltam, né? A flecha lançada, a palavra dita, a pedra arremessada, né? Você deve refletir antes de falar, porque uma vez a coisa sendo dita, não tem volta, né? As Principalmente palavras, nos tempos de hoje. exatamente. As palavras elas cortam, mas elas também esclarecem, elas nos revelam. Aquilo que a gente diz nos revela e às vezes aquilo que a gente não diz nos revela também. Né? O que a gente cala às vezes é mais eloquente. Existem silêncios que são mais eloquentes do que muitas palavras. E eu, como qualquer ator, como você, certamente, eu sou muito apaixonado pelo poder da palavra, pela reverberação dela, né? Eu trabalhei durante muito tempo, eu fui professor de inglês, eu dei aula de português, eu me formei em letras, né? Então, Sim. estudei linguística sociriana, aquela coisa do signo, significado, significante, imagem acústica, tá. Trabalhei como tradutor, traduzi algumas coisas e tal. Então, é uma coisa muito fascinante essa capacidade que a palavra tem de materializar o nosso pensamento e, ao mesmo tempo, o poder que a palavra tem, não só do que ela comunica em termos simbólicos, mas até a reverberação dela. Porque existem palavras que são feitas para serem lidas, mas tem palavras que, ao serem ditas, ela adquire uma dimensão insuspeitada e, às vezes, o próprio som dessa palavra, não só o seu significado,
mas o som dela, a maneira como ela reverbera, tem uma outra camada de significado. Então eu fico muito fascinado, às vezes, de ver assim os grandes escritores, os grandes textos, a maneira como eles esculpem a palavra de uma maneira que você lendo, ela te causa um impacto. Aí você lê, já te modifica. Né? Mas aí, porque fica aquela coisa dentro da sua cabeça, reverberando e tal. Mas às vezes você dizendo aquelas palavras em voz alta, elas se revelam para quem ouve, mas também para quem diz. Teve muitos textos na minha vida que eu só entendi depois de dizer em voz alta. Porque o som dele me ensinou coisas, né? A gente, trabalhando como locutor, vive se surpreendendo com isso. Eu estava conversando com o Marcílio Moraes, desculpa te interromper. O Marcílio Moraes, o autor de... Ele é novelista, é autor de... Sim. Grande Marcílio. Marcílio Moraes. Tem dois... Grande Marcílio. Grande Marcílio. E eu falei disso, teve coisas que eu só entendi depois de ler em voz alta, né? Da mesma maneira que teve coisas que eu só entendi quando vi outra pessoa fazer. Por exemplo, eu fiz um personagem X numa peça Y. E eu entendi de uma determinada maneira, mas de repente um dia, 10 anos depois, eu vejo aquela mesma peça com outro ator fazendo o meu personagem. E aí eu penso, agora eu entendi. Agora. Breder, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, como ator, você se considera um carente crônico? Sim, de uma certa maneira, sim. Mas não um carente no sentido... Claro, todo ator quer a atenção, quer o olhar alheio para exercitar seu trabalho, né? Porque você está num palco e tem meia dúzia de pessoas na plateia, e aí vem aquela terrível pergunta que os atores se fazem no camarim. E aí? Vamos fazer ou vamos cancelar porque tem mais gente no palco do que na plateia? Não sei de onde que a gente tirou essa imagem, né? Meu Deus do céu, nós somos 14 aqui em cena, tem 9 na plateia, melhor não e tal, não sei o quê. Tem histórias incríveis, né? Tem um amigo meu que me contou uma história extraordinária, que tinha uma peça que eles estavam fazendo, que existia um filó, né? Uma espécie de mosquiteiro, para quem não conhece. É uma barreira entre o palco e a plateia. E quando acendia a luz, o elenco não via a plateia. E a plateia, e a peça estava sendo um fracasso de bilheteria e tal. E todo dia aquela coisa, vamos fazer a peça hoje, vamos fazer a peça. Pô, tem 9, tem 8, tem 10, tem 5. Não, vamos fazer, vamos fazer. E aí um dia começou o espetáculo, eles fazendo imbuídos. Aí daqui a pouco a plateia não reagia a porra nenhuma. Ele falou assim, porra, hoje está uma merda mesmo, né? E aí... Tem dia que é brabo. Tem dia, como diz o ditado, tem dias que de noite é foda, né? Mas teve um dia que, mesmo nos piores dias, tinha uma piada que sempre funcionava. E aí, na hora da piada, a atriz deu a piada e nem um pio. Aí, neguinho se olhou em cena e falou, não, caralho, fudeu, agora fudeu, né? Aí ela, juro pra você, meu amigo me contou e disse que era verdade, disse que ela parou o espetáculo, olhou para o Filó e falou assim, tem alguém aí? Silêncio. Silêncio. Aí ela falou assim, Tião, era o operador de luz, acende a plateia. E ele acendeu. E as 5 pessoas que tinham começado a assistir o espetáculo tinham ido embora no meio da sessão. Nossa Senhora. E eles estavam representando para a plateia vazia e não sabiam. Meu Deus. A atriz olhou aquilo, se ajoelhou e começou a chorar e socar o tablado e tal. Mas vocês passaram, parou a peça, acabou ali. Parou ali mesmo, assim, parou e foi uma choradeira generalizada. Hoje a gente acha até cômico, mas é trágico, né? Sim. Mas o que é mais antiteatral do que você começar a fazer a peça com o público e o público vai embora, todo o público vai embora durante o espetáculo e você não vê isso acontecer. E quando você todos foram embora e você está representando uma plateia vazia, você não está fazendo teatro, né? É uma coisa trágica, mas nossa profissão tem dessas coisas. Não seria cômico se fosse trágico, né? Realmente. Exato. Mas, Breder, fala. pode falar. Não, pode falar. Que essas coisas também fazem parte
do nosso Sim, trabalho. sem dúvida. Ah, O sucesso e o fracasso andam juntos, né? São amigos, são dois impostores, e ao né? mesmo tempo, Um os dia dois, você você falou a coisa certa, são dois impostores. Porque são dois impostores. nenhum dos dois é real, nenhum dos dois representa a completude, né? Exatamente, exatamente. Eu acho Marcos Breda, vamos que... falar um pouquinho de televisão? Bom, Você que é um ator muito experiente já na TV, né, no teatro, no cinema, como é que foi? Foi difícil é, a experiência de estar gravando 3 meses e manter a concentração, contracenando com um ator que fez o seu filho na novela O Rico e Lázaro? rapaz, difícil mesmo, emocionante mesmo, foi o primeiro dia. É Primeiro mesmo? dia, Por quê? eu pensei que eu ia ter um AVC de tão nervoso, né? Porque É, o moleque, ele já estava fazendo curso, ele fez tabladinho, isso é o Daniel, o nome dele é Daniel. Daniel é. Breda. Hoje ele está com E para 14. quem não sabe, quem interpretou foi o filho do Max Breda, Daniel Breda. Então, Mas diga. essa peça, essa novela, o Rick e Lázaro, ele fez teste para fazer o personagem do meu filho e passou no teste. Assim como 30 outros atores e atrizes fizeram o teste para os personagens e tal. Eu preparei bem o moleque, ele tinha 10 anos na época. Né? Hoje ele está com 14, está maior que eu. Não que seja grande ser maior do que eu, porque eu tenho só um segredo, ele já tem 14 anos. Mas eu ensaiei com ele, fiz o coach, papai coach, né? Vamos ali, ó, Claro. tem 3, 4 câmeras, não sei o quê, tá, 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 tá. Tá. Mas no dia que a gente foi pro estúdio, que a gente entrou para gravar a primeira cena dele, eu tava assim em pânico. Eu tava nervoso que eu tremia, assim, né? E os câmeras, meus amigos, de Estava mais nervoso que ele. mas muito mais. Tá. Isso a câmera me falou. Ele chegou para mim e falou assim: Breda, posso falar uma coisa para você? Você tá mais nervoso que o moleque. Eu falei: claro que eu estou mais nervoso que o moleque. Você tem alguma dúvida disso? E aí ele tinha estudado direitinho, ele fez bacana, gravou take 1 e tal. Aí quando ele saiu para o camarim para trocar de figurino, que ele tinha trocar de roupa para a próxima cena, eu fui para trás da tapadeira do cenário, mas eu sentei, mas eu chorei. Mas eu chorei de pingar meleca, porque eu estava muito emocionado. E veio o câmera, e mesmo assim, porra, Brenda, puta que pariu. Que isso? Eu falei, cara, porra, não sei o quê. Cara, ainda bem que pelo menos eu tive a decência de ir para trás da tapadeira para o moleque não dar risada da minha cara. Na verdade, eu tava pouco me importando, eu estava tão emocionado, estava tão feliz de ver aquilo. Porque, cara, quem é pai ou mãe sabe, né? Quando o filho faz uma coisa, você fica super orgulhoso, mesmo que seja a coisa mais inocente. Mas quando faz uma coisa bem feita e ainda por cima é aquilo que você mais ama fazer na vida. E você olha para ele e vê que ele está fazendo bem, não por causa do teu olhar amoroso, mas porque ele está fazendo bem. Porque os outros concordam e falam assim, não é isso. O diretor fala, ok, valeu, estava bom. Eu falei, não é um pai apaixonado, é um diretor que está lá dirigindo 20 cenas e aprovou essa como qualquer outra. Então, isso foi emocionante pra caralho. Eu chorei muito, fiquei muito feliz. E depois ir no dia a dia, bater o texto, botar o moleque na garupa da moto, pegar a estrada para ir lá em Vargem Pequena, no estúdio da Record. Eu moro aqui no Rio Comprido, são 45 quilômetros. E eu botava o moleque na garupa, um calor do caralho, puta verão, comendo, sol na moleira e eu com o moleque na garupa da motoca. Às vezes eu via ele assim, encostando, meio que cochilando, porque era muito cedo, tinha que gravar cedo. Aí chegava lá ele todo suado, botava figurino, maquiagem, e eu olhando a cria ali, lambendo a cria, babando. Foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. Assim, olha, ver meu filho. Não, Porra, quase pirei. eu imagino, porque eu sou pai de um bebê de estar com 2 anos de idade, mas o sentimento não diferencia de maneira nenhuma. Realmente deve ter sido muito emocionante toda Nossa, essa confidência. Por isso que eu até perguntei, pô, vamos ver como é que ele se concentrou, né, durante as cenas
com o seu filho, né? Era quase impossível, porque eu ficava olhando para o Ah, moleque, tentando ajudar ele e me preocupando de otário, de bobalhão que eu sou, porque ele tinha se preparado, ele sabia o texto, ele sabia as marcas, mas eu fiquei ali. Ó, a Vanessa Inhoá, grande querida amiga, atriz maravilhosa, beijo. Eu ficava ali o tempo todo querendo proteger a minha cria, querendo defendê-la, querendo orientá-la, e minha cria sabia o que estava fazendo, caralho. Porra, sim. eu tenho que atrapalhar. E aí é um orgulho danado, né? Ah, Aí quando você vê isso, é um orgulho. Breda, anos de profissão, algum arrependimento? rapaz, das coisas que eu não fiz, sabia? Eu É, trocentos erros, mas eu espero ter aprendido alguma coisa com cada um deles. E não foram poucos, hein? Não foram poucos. é. Mas eu tive também maravilhosas, assim. E nesses 40 anos de trabalho, rapaz, eu vou te falar que é, quanto mais o tempo passa, mais você tem a noção do que te falta aprender, né? Eu, eu me lembro que quando eu tinha 20 anos, eu achava que eu sabia mais do que eu sabia. E hoje, 60 agora em outubro, eu tenho noção que eu sei muito menos do que eu deveria saber para tempo. Mas isso te dá uma... Eu me lembro que uma vez você mencionou o Einstein, né? O Einstein É, é um personagem Luiz. histórico que eu acho ele extraordinário, eu acho ele incrível, sou muito fã, já li 3 biografias dele. E aí uma vez perguntaram para o Einstein, né, como é que ele tinha conseguido escrever lá, calcular a teoria da relatividade, papapá, papá. Falou assim, ué, eu enxerguei longe porque eu vi a vista nos ombros de gigantes, né? No caso, Newton, Galileu Galilei, ele foi capaz de enxergar longe porque ele estava no ombro de gigantes. O Newton tinha feito, já escrito lá a lei da gravitação universal e tal, não sei o quê. Então, naquela época, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha condições de enxergar muito longe. Então, aquilo que eu enxergava, eu achava que era tudo. Mas é que eu era muito pequeno para poder enxergar longe. Eu era muito imaturo, muito. E depois, quando eu comecei a dar aula na universidade, eu dei aula na UFRJ durante 2 anos, no curso de direção teatral, que eu via meus alunos de 20 e poucos anos afirmando determinadas coisas, eu dizia para os alunos. Uma vez eu disse para os meus alunos, falei, olha, garotada, parabéns, mas eu, sinceramente, não sou mais tão jovem para ter tantas certezas que vocês têm. Caralho, tenho certeza que vocês também não Jovens tinham. têm todas as certezas do mundo, né? Os jovens têm. Exatamente. Breda, em alguma vez na sua carreira, a TV lhe virou as costas? Ah, não só a TV, o cinema também, o teatro também. Olha, o que já me viraram as costas nessa vida não foram poucas vezes. Mas, graças a Deus, me deram as costas, mas também se viraram e abriram os braços para mim de novo. Uma, duas, 10, 20, dezenas de vezes. A nossa profissão, você sabe muito bem disso, ela é ciclotímica. Sim. Você está um dia fazendo um grande sucesso e você tem a tendência de você achar que você é melhor do que você é. Aí daqui a pouco você está fazendo um fracasso e você tem a tendência a achar que você é pior do que você é. E as duas coisas são mentirosas, as duas coisas são equívocos. Você não é um deus e nem é um verme. Você é apenas um ser humano, um profissional fazendo seu trabalho. Só que Naquele período naquele específico. período. E aí, Naquele o que período. acontece? Você acaba construindo dentro do teu peito um airbag de autoestima, de valor próprio, que fala assim, ok, hoje dizem que eu sou maravilhoso. Não vou levar muito a sério, eu não sou tão maravilhoso assim. Eu sei que eu tenho muito que aprender e tem um monte de erros que eu estou cometendo que ninguém nem reparou. Cá entre nós, assim, eu errei pra caralho aqui, mas o pessoal nem reparou. Ou então, daqui a pouco, não, você é um merda. Mentira, mentira. Eu tenho um puta valor também. E se hoje a porta se Claro. fecha, depois de amanhã vai se abrir. Então, você acha que alguma coisa você aprende com o tempo é que tudo são ciclos, né? Tem épocas de crescimento, tem épocas de contração, expansão, contração, tem épocas que as coisas dão mais certo, outras menos, mas existe a tua carta na manga na noite mais escura. Eu acredito nisso. E no meu caso, eu
pessoalmente, acredito que a minha carta na manga, que me alimenta na noite mais escura, mesmo quando eu acendo a luz e vejo que não tem ninguém na plateia, como naquele exemplo que eu acabei de falar, eu sei que dentro de mim existe o tesão de fazer aquilo que eu faço. O E que é o prazer mais importante. que é o mais importante. O mais importante. Isso eu guardo, isso eu tenho. Esse é meu travesseiro na noite mais escura. Esse é meu cobertor, esse é meu teto, esse é meu agasalho para o frio. Eu tenho dentro de mim um puta tesão de fazer o que eu faço. E isso me faz levantar da cama a hora que for, lidar com mal-estar, com doença, com desânimo. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo assim, bem concreto. Há 1 ano e pouco, há 14 meses, eu estava rodando um longa do Xu Shen, o diretor. Era um longa-metragem chamado Quem Vai Ficar com o Mário? E a minha mãe estava com Alzheimer, ela foi internada no hospital e entrou em fase terminal da doença. Então eu passava o dia inteiro filmando e de noite ia visitar minha mãe. Até que um dia ela teve que ser entubada, porque ela não conseguia mais. E eu continuei filmando o dia inteiro, até que um dia eu saí da filmagem, fui visitá-la no hospital e o médico falou assim, olha, sua mãe, talvez ela nem sobreviva essa noite. Eu falei, ok. E no dia seguinte era minha folga, por incrível que pareça. Minha mãe era boa de time, né? Nas 3 da madrugada, toca o telefone e fala assim, olha, sua mãe veio a óbito, né? Aí, todo aquele horror, né? Não sei o que, velório, mandar o corpo pro crematório e tal. E no dia seguinte, eu tinha a cerimônia de cremação da minha mãe, das 10 às 11 da manhã. Das 10 às 11 da manhã. Às 11 da manhã, minha mãe entrou, o corpo dela foi para a cremação, eu subi na minha moto e fui para o set de filmagem e filmei do meio-dia até as 8 horas da noite. E, claro, não foi fácil. Eu não vou dizer para você que foi fácil. Mas para terminar, quando cheguei lá, as pessoas nem me olhavam, as pessoas só apertavam minha mão, me abraçavam, respeitando a dor que eu estava sentindo. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, depois da maior dor, o maior prazer. Olha que antigo. Sim. Olha que antigo. Mas eu tenho certeza que você fez assim, cenas extraordinárias nesse dia, porque quando acontece isso, normalmente nunca aconteceu comigo, mas quando acontece isso, as pessoas, né, que vão para teatro, que tem que fazer peça, fazem espetáculos, trabalham porque você já está tão emocionado que toda a sua emoção você descarrega no trabalho, né? E era uma comédia, eu tinha que fazer rir. Então essa emoção tinha que ser transmutada em humor. E acredite se quiser, foi possível. Foi possível. Foi legal. Ainda bem que do crematório eu fui para o estúdio de filmagem, não para casa. Eu elaborei, eu transmutei, eu peguei aquela dor e sublimei 1/8 acima. Foi muito legal, muito legal. Eu acho que minha mãe ficou feliz também. Breda, qual o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Olha, existem muitos assim, mas eu acho que tem um equívoco bem atual que me leva à loucura. E eu acho que leva você também à loucura. Qualquer dos meus colegas atores, quando alguém chega para você, dá aquela risadinha e fala: a moleza acabou, a mamata acabou, agora vocês vão ter que trabalhar. Olha, eu quase esgoto o meu réu primário na pessoa cada vez que eu ouço alguém me dizer uma coisa dessas. A moleza acabou? Jura pra mim? Jura pra mim que você acha que a minha vida é uma moleza, que a mamata acabou, que eu vivi numa mamata? Mas que mamata é essa que nunca me convidaram? A impressão que eu tenho é que o mundo artístico é uma imensa suruba e não me convidaram. Eu não comi ninguém. Que é isso? Entendeu? Muito puto dos cornos, mas muito puto dos cornos. Para dizer uma coisa dessa para um ator como você, como eu, como qualquer um, ou a pessoa é burra, ou a pessoa é muito ignorante, ou a pessoa é muito cínica. E os burros e os ignorantes eu tenho pena. Do cínico eu mando tomar no cu, na boa.
Assim, É verdade. vai dar meia hora. Aí tá debochando. Né? Verdade. Muito bem, Breda. Vamos fazer um bate-bola rapidamente. Eu vou falar uma palavra e você me responde apenas com uma palavra. Tudo bem? Tudo. Espero conseguir. Vamos lá. Teatro. Altar. Porto Alegre. Berço. Rio de Janeiro. Sol. Saudade. Mamãe e papai, sabia? Falei 2 palavras. Não, mas vale. Diretor. Luiz Arthur Nunes. Autor. Caio Fernando Abreu. Internacional. Vou usar uma interjeição, né? É o meu time. É o melhor time do mundo. Abel Braga. Foi o campeão do mundo. Abel Braga, campeão do mundo. Com o meu time, caramba. Marcos Breda. Um trabalhador persistente, teimoso. Sem o que Marcos Breda não conseguiria viver? Rapaz, agora você me pegou. Sem o que eu não conseguiria viver? Sem os meus filhos, eu não me concebo mais sem eles. Não sei como é que é sem eles. Muito bem. Uma pergunta muito simples agora, Breda. O que incomoda Marcos Breda? Olha, um monte de coisas. Acho que é a ignorância ou a má fé. Eu sempre fico com dúvida. Muito bem, chegou a hora. Sempre tem algo que a gente gostaria de falar, mas por algum motivo não falou ainda. Então, abre seu coração, seja o enforcado das cordas da liberdade e fala o que você quiser. Diga lá. Eu queria só dizer, cara, que apesar da gente estar ansioso, você, eu, todos, para voltar a ter contato com as pessoas, com os amigos, com o público, com a plateia, com o palco, com o estúdio, com a praia, com todas essas coisas que a gente sente falta no meio dessa pandemia, dessa imensa tragédia que a gente está passando, mas, ao mesmo tempo, as maneiras que a gente encontra de permanecer vivo no meio disso tudo, como, por exemplo, conversar com os amigos, fazer uma live, é o que é possível. É uma maneira de você sobreviver, de dialogar, de se estimular mutuamente. Então, eu queria te agradecer pelo convite, que eu fiquei muito honrado, e agradecer às pessoas que frequentaram aqui a sua live. Eu desejo a você muito sucesso na sua carreira de ator, na sua carreira de pai, que aquele moleque vai levar você à loucura. Já está começando. Agora chegou a hora do... Diga. Agora chegou a hora do nosso... Aguarde, né? Agora chegou a hora do nosso registro virtual, do nosso print, para registrarmos o nosso momento virtual com essa plateia única que está nos assistindo. Vamos então ao nosso print, um sorrisão, atenção. Muito bem, Marcos Breda, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de tempo. Eu adorei ter falado com você, foi uma honra e um prazer. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, um prazer. Como dizia, né, o Roland Barthes, mais um prazer do que uma honra, porque honra às vezes é imerecida, mas prazer nunca é. É verdade. Muito bem, e na semana que vem, impreterivelmente, excepcionalmente, a nossa live aqui do Incomodado será às 21 horas. Estarei com um ícone do teatro brasileiro, Amir Haddad. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Um ícone do teatro. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela audiência de todos vocês. Uma ótima noite, excelente semana. Fiquem com Deus e tchau para vocês. Beijo, Breda. Valeu. Valeu. Beijo, tchau.